Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, acolho você que aqui veio participar conosco na Catedral Cristo Rei, a casa da unidade e da acolhida em nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, e também saúdo especialmente aqueles que nos acompanham através das redes sociais e também da nossa rede catedral de comunicação, Rádio América e TV Horizonte. A todos, a minha saudação e meu desejo de saúde e paz. Caríssimos, hoje estamos rezando o 27º domingo do tempo comum, que tem como tema o seguinte versículo: não é bom que o homem fique só. Antes mesmo de ser uma prerrogativa moral da lei de Deus, caríssimos, esse versículo revela uma ordem natural. O ser humano não foi feito para ficar isolado, não foi feito para ficar só, sem companhias qualificadas que o ajudem a crescer. Com base nisso, caríssimos, esta liturgia de hoje nos fala sobre a família. Ou melhor, nos fala sobre a instituição que gera, que sustenta e que equilibra a família, que é o matrimônio. Muito se fala em matrimônio hoje em dia, e se olharmos, encontraremos várias teorias em âmbito sociológico, antropológico, também político, psicológico, e essas teorias todas anseiam dar um contributo significativo a tal temática. Mas, infelizmente, algumas dessas teorias acabam por relativizar ou mesmo demitizar este sacramento para nós cristãos, que possui sobremaneira um embasamento muito forte. E esse embasamento é dado pela fé, a fé em Jesus Cristo. E neste sentido, a Sagrada Escritura é magistral em falar sobre o matrimônio. E o percurso que a liturgia de hoje nos oferece nos ensina um pouco mais sobre este tão grande sacramento. Lá na primeira leitura, livro do Gênesis, capítulo 2, nós temos a seguinte mensagem: desde a criação do mundo, o matrimônio esteve presente no coração de Deus. O primeiro matrimônio estabelecido por Deus foi entre o ser humano e a criação. O homem recebe o encargo, recebe a missão de zelar por toda a criação. E esta missão é tão forte que se constituiu na vida do ser humano e na relação entre este e Deus uma tarefa. A tarefa do cuidado, a tarefa do zelar por toda a criação, a fim de se garantir a existência e subsistência do próprio homem, uma vez que tudo foi criado em função do ser humano e, obviamente, tendo como centro de toda a criação o próprio Cristo. E depois, caríssimos, o segundo matrimônio estabelecido por Deus foi justamente entre o ser humano e a sua alteridade, ou seja, o outro, o seu semelhante. O ser humano é chamado em sua natureza ao cuidado mútuo. E isso só é possível com um semelhante. Por quê? Porque é somente com o semelhante que o ser humano passa do nível do zelo e atinge o sublime nível do cuidado, porque o cuidar é o ofício próprio de quem ama, como sempre gosto de dizer. E cuidar é mais do que zelar, porque o homem ele zela por aquilo que não lhe pertence, por aquilo que pertence a Deus, no caso a criação. Já o cuidado não. O ser humano cuida daquilo que é seu, daquilo que lhe pertence. E no caso, o que pertence ao ser humano aqui não é o outro, mas é a relação que se estabelece com o outro. E ao perceber que este cuidado com o outro é uma necessidade, Deus então vê que é bom.
Não é à toa que o livro do Gênesis, na narrativa da criação, sempre coloca ao final de cada ato criador: e Deus viu que era bom. Ao colocar essa necessidade do outro no coração humano, Deus faz uma coisa boa. Deus faz uma coisa boa. Porque, caríssimos, nós bem sabemos que sem relação o ser humano se fecha em si mesmo, torna-se autossuficiente, estático e exposto ao orgulho, exposto ao ego, aos efeitos negativos de seu ego. Para colocar a vida do ser humano em um plano ascendente, porém sinuoso, Deus promove um verdadeiro itinerário de maturação e engrandecimento, ao criar para o ser humano um semelhante. No caso, semelhante para o homem, a mulher, e para a mulher, o homem. Diferentes em pessoa, diversos em número, homem e mulher se complementam no matrimônio, porque juntamente com Deus, homem e mulher assumem a missão de ajudar o outro a crescer, de ajudar um ao outro a ser melhor. Daí a importância da companhia, da presença, da cumplicidade e, sobretudo, do respeito. Mais do que um sinal de procriação, o matrimônio é expressão de ternura, é expressão de dignidade. E, além de tudo, o matrimônio é elemento fundamental para a constituição da identidade pessoal, da identidade de cada pessoa. No início era tudo assim, caríssimos. O matrimônio tinha esta configuração quando saiu do coração de Deus para se encontrar com o ser humano. E isso o salmista, no Salmo 127, que hoje estamos rezando, desenvolve magistralmente e também de forma poética esta verdade de fé. Quando o ser humano obedece a Deus, sobretudo nos preceitos tangentes ao matrimônio, esta obediência ajuda o ser humano a viver melhor, ajuda o ser humano a ser feliz. Porém, caríssimos, a situação mudou com Jesus. Mudou no tempo de Jesus, porque em Jesus é apresentada, ou melhor, para Jesus é apresentada a possibilidade da dissolução do matrimônio. Todo este projeto belíssimo que Deus havia estabelecido com a criação pode sim encontrar um termo, pode sim chegar à derrocada. E o Evangelho de hoje nos traz um episódio em que Jesus é surpreendido por fariseus que queriam pô-lo à prova, perguntando sobre a liceidade do divórcio. Eles alegavam que Moisés havia permitido o divórcio e queriam ouvir um parecer de Jesus sobre esta lei de Moisés. E aí, caríssimos, é importante a gente saber que na época de Jesus existiam duas escolas rabínicas, duas escolas judaicas, que tinham visões distintas sobre o divórcio. Tinha uma escola de nome Hillel, que acreditava que qualquer motivo justificava o divórcio. Qualquer coisinha, o homem poderia despedir sua mulher. E existia uma outra escola chamada de Shammai, e essa escola, ao contrário, dizia que apenas em casos de uniões ilegítimas o divórcio era permitido. E aí uniões ilegítimas aqui se entende por qualquer casamento que era feito sem as prerrogativas da lei judaica. E aí, quando os fariseus chegam para Jesus e perguntam o que ele pensava sobre o divórcio, eles queriam saber, na verdade, qual o pensamento estava certo, qual escola rabínica estava certa e, obviamente, a qual escola Jesus pertencia.
E aí Jesus, diante desta enrascada, dessa emboscada, ele enfatiza algo. O matrimônio, vai dizer Jesus, não pode ser dissolvido, porque é algo que gira em torno da graça de Deus e não da vontade humana. Se ele dissesse o contrário, ele colocaria em xeque a revelação feita aqui na segunda leitura, a carta aos Hebreus, que fala que tudo gira em torno dele, tudo gira em torno de Jesus. Ele é a fonte e o sustento de tudo aquilo que vem de Deus. Logo, caríssimos, uma vez que tudo tem o seu sustento em Jesus, também o matrimônio encontra ali o seu sustentáculo. E dizer que o matrimônio pode ser dissolvido é contestar esta afirmação da revelação. E aí, caríssimos, cabe-nos agora uma reflexão muito interessante. Por quê? O matrimônio não pode ser dissolvido de acordo com a lei de Deus. Mas aí então existe essa prerrogativa na lei de Moisés que permite o divórcio. E isto estava gerando muita dúvida para aquele povo, que, simbolizado pelos fariseus, capciosamente colocaram esse problema para Jesus. Mas eis, caríssimos, que devemos compreender algo. Moisés não permitiu o divórcio. Moisés deu uma concessão ao divórcio e vai dizer Jesus no Evangelho, por causa da dureza do coração humano. E o que quer dizer isso? Não se trata simplesmente de uma atitude egoísta do ser humano, ou não se trata simplesmente de vontades frívolas presentes no coração humano. Não, caríssimos, é mais do que isso. O matrimônio é uma vocação, e tal qual toda vocação, o matrimônio não é uma vocação para todos. Não é todo mundo que tem o dom, não é todo mundo que tem, digamos assim, aptidão para abraçar tamanha graça. Há pessoas que não dão conta de viver essa vocação, mas infelizmente só descobrem depois que já estão casados e depois até de um certo tempo de vida matrimonial. É pensando nesses casos que Moisés permitiu o divórcio, deu uma concessão ao divórcio, justamente para tornar essas pessoas que não davam conta de viver este propósito de vida, a oportunidade de experimentarem o amor e a misericórdia de Deus. E aí, caríssimos, pode até existir autenticidade no desejo de contrair matrimônio. Porém, ao longo da vida podem ocorrer situações que tornam a relação insustentável e podem levar o matrimônio à derrocada. Às vezes, caríssimos, o divórcio é o fracasso do diálogo, do perdão e do respeito. É por isso que o matrimônio não pode ser uma decisão tomada no calor de emoções, ou do dia para a noite. O matrimônio é algo que tem que ser muito bem pensado, discernido, refletido, porque à luz da fé em Jesus Cristo nós temos que é uma decisão, é um compromisso para a vida toda, logo não pode ser dissolvido. E uma vez tomada, essa decisão, ela deve caminhar juntamente com algumas posturas que o casal é chamado a adotar para si no momento em que contrai o matrimônio. Porque infelizmente, caríssimos, assim como toda a decisão, o matrimônio pode sim conhecer o seu termo, quando não amparado por estas atitudes que o casal, à luz da fé, confiando na graça de Deus e seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, é chamado a adotar para si e praticar ao longo de toda a vida conjugal, justamente para evitar o divórcio, justamente para evitar o fracasso do diálogo,
do perdão e do respeito. E quais são essas atitudes? A primeira atitude, obviamente, é o diálogo permanente, frequente, diário. Sem diálogo, nenhum matrimônio se sustenta. Depois, a partilha de vida. E partilha de vida aqui eu entendo como uma relação sem segredos. O segredo é o primeiro passo para o fracasso no matrimônio. Se um casal, se o marido, se a esposa fica de segredinhos um com o outro, esse negócio não dá certo. Compromete a vida conjugal. Depois, paciência. Paciência. Uma vez eu perguntei para um casal que estava celebrando 50 anos de vida matrimonial, perguntei para eles qual é o segredo para ter esse sucesso na vida matrimonial. Aí a senhora virou para mim e falou: padre, tem que ter muita paciência. Paciência, caríssimos. Ou seja, naquele momento que você está com vontade de esganar seu marido, que você está com vontade de esganar sua esposa, respira fundo, sai de perto, vai tomar uma água, vai tomar um ar do lado de fora da casa, depois volta para conversar sobre aquilo que está fazendo um ou outro se estranhar. Isso é paciência. É mais que sentimento, é uma postura, é um comportamento. Depois, caríssimos, o perdão. Não existe matrimônio sem perdão. Prestem atenção nisso. Não existe matrimônio sem perdão. Por quê? Porque ninguém é obrigado a acertar 100% todos os dias. E aí, casar significa estar aberto a perdoar até 70 vezes 7, como bem nos ensina Jesus. Depois, o cultivo da individualidade. É necessário também que o casal tenha momentos a sós, ou seja, o casal individualmente, com amigos, enfim. Essa coisa de ficar grudado o tempo inteiro não dá certo, né, gente? Tem hora que o marido precisa tirar férias da esposa, a esposa precisa tirar férias do marido, precisa tirar férias de filho, de casa, de trabalho. É claro que não é para fazer coisa errada, né? Obviamente. Tirar férias no sentido de que é preciso o cultivo dos momentos da individualidade. Momento em que a esposa sai com suas amigas para passear, momento que o esposo sai com seus amigos também, fica ali um tempo fora de casa. É preciso estes espaços. Esses espaços são saudáveis para garantir justamente que o matrimônio seja esse ambiente oxigenado, leve, aberto, abrindo esse espaço para o amor e para o comprometimento. E por fim, caríssimos, a oração. Eu gosto sempre de dizer, toda vez que eu celebro o casamento, eu digo isto: assim como o nosso corpo precisa dos nutrientes para sobreviver, caso contrário ele morre, assim também é o casamento. Ele precisa de um nutriente, ele precisa de um alimento. Sem esse alimento ele não sobrevive, ele morre. E que alimento é este? É a oração. Não existe outro alimento capaz de sustentar, de manter vivo o amor. Todos estes que eu falei anteriormente são apenas auxiliares, perto deste que é o grande alimento, que é o grande nutriente do amor matrimonial, a oração. Não é uma oração qualquer, é a oração que o casal faz junto. E tem que ser uma oração diária. Não importa a quantidade, importa a qualidade. Que o casal se reúna ali 5, 10 minutos, mas que seja todos os dias. Todos os dias. Porque é só com o alimento da oração que Deus consegue sustentar o amor. Porque é através da nossa oração que damos licença, que damos liberdade para Deus ser o sustentáculo daquela relação que espelha a relação trinitária, que espelha o amor com o qual Deus criou o mundo e sustenta toda a criação. Portanto, caríssimos, tudo está em função de Cristo. Logo, não permitamos
que essa verdade arrefeça em nós, para não conhecermos as diversas incongruências que infelizmente poluem as situações cotidianas. E dentre estas, a incongruência do divórcio. Continuemos seguindo a Cristo, porque é este segmento que nos garante a ação da graça, que nos sustenta e não nos permite assim conhecer as vicissitudes adversas que podem comprometer quaisquer relações, dentre as quais a principal, o matrimônio. Amém.